de Noé, a gente vai entender a geografia do que Deus ele traz aos nossos corações. A Bíblia Sagrada vai dizer que depois que Deus prepara jardim, Deus ele prepara tudo estabelecido dentro do seu propósito, tudo elaborado para agradar o coração de alguém que ele está proporcionando ao fazer para tomar conta daquilo que ele está fazendo. A Bíblia diz que quando ele cria o jardim, ele coloca Adão dentro do jardim. Depois de Adão, ele vai criar uma disjuntora para conviver junto. E depois que ele cria essa disjuntora, a Bíblia vai dizer que tempos se passaram até que chegou o ponto que eles progrediram ou ultrapassaram a lei de Deus. Porque Deus disse para Adão: no dia que ele comesse daquele fruto, certamente ele morreria. No capítulo 3, Satanás apareceu para a mulher dizendo: porventura, se vocês comerem desse fruto, certamente não morrerá. Haja um contraverso dentro dessa verdade que Satanás está fazendo a palavra de Deus. Foi por aqui que começou a quebra da humanidade. Foi por aqui que criou dentro do coração de Deus um desejo agora de descer sobre a terra e dentro do seu coração observar a maneira que ele agora vai querer progredir, ou dentro da sua vontade trazer uma nova história para a humanidade. A Bíblia diz que Deus ele tira Adão e Eva de dentro do jardim. Alguém disse que esse jardim foi tomado da terra, mas a Bíblia não dá respaldo para isso. Então Deus, dentro da sua cronograma, Deus ele vai criar no seu coração um desejo tão grande, porque depois que ele cria esse jardim, a Bíblia diz que a terra não havia sido regada ainda. Ele cria esse projeto de fazer o homem com tanta dificuldade, porque ele faz a terra, ele molha a terra. Depois da terra molhada, ele pega esse vaso que está sentado nessa cadeira aqui nessa noite. Ele pega esse vaso, faz esse vaso, e depois que ele faz esse vaso, ele tem o prazer de dizer: e criou Deus o homem. Aonde Deus te criou, ele tirou você de dentro dele. A Bíblia dele fez só uma matéria-prima para dizer para você que ele é dono de todas as coisas. Glória a Deus. Glória! Eles quebram os princípios e se afasta de Deus. Só que dessa geração, o texto diz que ele gera um filho por nome Caim. Dentro dessa geração ele gera um filho por nome Abel. Mas a semente do pecado já tinha sido inserida. E depois que esses dois moços saem do cenário, o texto diz que ele gerou um por nome Sete. E aí entra uma genealogia para Jesus trazer uma nova história da cabeça. Porque o texto diz que dentro dessa genealogia Sete gerou Eno. Eno gerou Cainã. Cainã gerou Malaléu. Malaléu gerou Jared. Jared gerou Enoque. Enoque gerou Matusalém. Matusalém gerou Lameque. E Lameque gerou Noé. A Bíblia diz que Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, depois dos seus 500 anos de idade. Então quando nós lemos o capítulo 6 do Gênesis, a Bíblia não vai dizer que Noé pregou de 20 anos, como muitos pregam por aí. Mas se nós analisarmos a biografia do texto, você vai ver que Noé, depois dos seus 500 anos, seus meninos vão desenvolver, seus meninos vão crescer. Porque quando chega no capítulo 7, a Bíblia diz que Noé com 600 anos de idade, o dilúvio desceu sobre a terra. Então tendo em vista que não foi 120 anos que Noé pregou, como muitos falam, a Bíblia vai dizer, irmão, que dentro desse cenário, quando Noé gera esses filhos, o texto vai dizer que a terra estava incorrompida, a terra estava devastada, a terra estava em profanação, a terra estava em iniquidade, aonde o povo retrocedeu de buscar ao Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que no meio dessa geração que não prestava, no meio dessa geração perversa, no meio dessa geração incrédula, a Bíblia diz que Deus olha do céu e acha graça
promessa de um homem. E eu quero já liberar uma palavra dessa noite para nós. Talvez o mundo está olhando para você dizendo que você não presta. O mundo está dizendo agora que você é crente, que você não é mais nada. Mas o céu vem dizer nessa noite para você: enquanto a terra te joga para trás, o céu te chama para frente. Enquanto a terra tenta calar a tua voz, Deus nessa noite ainda grita para a igreja: eu sou o teu Deus, te chamei pelo teu nome e tu és meu. Ainda antes que houvesse de eu sou, ainda antes que Abraão existisse eu sou, ainda antes que os montes se formassem, eu sou Deus. E Noé está pregando. Só que Deus estabelece para Noé uma ordem. Porque quando nós olhamos para a Bíblia foi escrita em 3 linguagens: linguagem simbólica, linguagem ética e linguagem literal. Se Deus está usando para Noé uma linguagem ética, Noé não poderia mais sair da arca. É por isso que Deus sempre usa uma linguagem literal. E para nós ter uma base bíblica, ele olhou para Jó no capítulo 2 e disse: meu é o ouro e minha é a prata. A glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. Ele está usando uma linguagem literal. Ele disse: a primeira foi, mas a segunda veio. A primeira foi, mas a segunda ela veio. Então, como Deus usa essa linguagem para Noé, ele disse: Noé, faz uma arca, porque toda a terra está corrompida diante dos meus olhos. E o que Deus queria aqui era trazer o seu juízo sobre a humanidade. Porque quando nós olhamos Atos capítulo 23, ele diz assim: quando os homens ouvirem essas coisas, ficarão apavorados. Quando nós lemos 2 Pedro capítulo 3, a Bíblia vai dizer que o dia do juízo de Deus será o dia da perdição do homem ímpio. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 14, versículo 7, a Bíblia está dizendo que chegou o dia que ele se assentou como juiz. Então esse dia vai chegar e ninguém vai escapar. Ele está preparando só a hora. Porque ele vai sentar como juiz. Ele vai sentar. E Noé começa a preparar a sua arca. Só que dentro desse período que Noé está construindo, Deus ele está estabelecendo para Noé a sua mensagem. Só que a humanidade não está dando crédito para que Noé fala, irmão. E você sabe o que está matando a nossa vida espiritual? É que nós estamos querendo que alguém se converta a pulso. Mas Deus só quer que você pregue a sua mensagem. Apocalipse capítulo 16, no versículo 8 vai dizer que o terceiro anjo derramou a sua taça sobre o sol, e os homens foram abraçados porque não guardaram a palavra de Deus. No capítulo 16, na última taça, a Bíblia diz que o anjo derramou a sua taça no ar. Oh, glória! E essa taça que foi derramada no ar, a Bíblia diz que o rio da frente se secou para abrir caminho para o falso profeta. Aleluia! Para trazer guerra sobre o Deus Todo-Poderoso. Mas deixa eu liberar uma palavra. No capítulo 16, a Bíblia diz ainda que chegou a hora. Glória! Que hora é essa? Que essa Babilônia que nós vivemos vai cair. Que essa Babilônia corrompida vai cair. Que essa Babilônia fragilizada vai cair. É por isso, irmão, que Deus usou Noé. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, Deus está usando uma palavra literal. Porque Deus não está falando fisicamente que está abandonando o homem físico. Deus está falando da consciência do pecado que é gerado dentro do homem. Se a lembra quando Deus colocou Israel no deserto, Deus não colocou para matar Israel debaixo do sol. Deus queria matar o que dominava Israel, que estava dentro. Era Deus dizendo: eu preciso arrancar isso que está matando vocês por dentro. Eu preciso tirar isso que está matando vocês por dentro. Então eu trouxe aqui nessa noite para dizer: você está no deserto, mas tem coisa te matando por dentro. E eu preciso arrancar isso.